Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco hoje sobre inclusão, em complementação a alguns outros vídeos que nós já fizemos por aqui, mas mais voltado a tentar aqui esclarecer alguns termos que a própria lei de inclusão, a lei do autista, trazem e que acabam confundindo as famílias e as escolas também. Mas antes, dá um curtir nesse canal, assina aí para que esse conteúdo e outros conteúdos também que nós produzimos aqui possam chegar às outras pessoas que também se interessam em conhecer mais sobre o tema e sobre o direito ligado à educação. Bom, muito bem. Eu tenho percebido pelas andanças aí por várias escolas e conversando com várias famílias que há uma confusão muito grande com relação à obrigação da família e à obrigação das escolas, no sentido de entender quais são essas divisões de competências. Por quê? Porque as leis que tratam da inclusão, realmente elas trazem alguns conceitos um pouco confusos e isso, no senso comum, acaba trazendo um certo desconforto entre as famílias e escolas na hora de exigir efetivamente que a inclusão seja de fato oferecida. E nós precisamos entender que alguns termos são completamente diferentes uns dos outros, a começar pelo atendente terapêutico, o profissional de apoio e o acompanhamento especializado. São alguns termos que as leis que são relacionadas à Lei Brasileira de Inclusão e à Lei do Autismo trazem na descrição dessas prerrogativas legais. O que nós precisamos entender? O atendente terapêutico. O atendente terapêutico é um profissional de suma importância, ele é vital para crianças, por exemplo, com autismo, para que essas crianças tenham um desenvolvimento socioemocional, de interação, para que esse desenvolvimento seja cada vez mais eficaz. A importância do atendente terapêutico ela é inquestionável. Agora, o que é necessário que as famílias entendam, e também as escolas, é que esse atendente terapêutico, que vai aplicar, por exemplo, o ABA, ele é uma determinação originária da área da saúde. Ele não é uma determinação voltada da área da educação. Portanto, quem solicita ou orienta para que aquela criança ou aquele adolescente com autismo, por exemplo, tenha necessidade de um atendimento terapêutico, são médicos e profissionais da área da saúde. Portanto, quem tem a obrigação de arcar com esses custos do atendente terapêutico é a família e não a escola. É preciso entender esse primeiro passo. Segundo ponto, a Lei Brasileira de Inclusão e também outras leis ligadas à inclusão escolar determina que as obrigações da escola são voltadas a acompanhantes especializados e profissionais de apoio. Esses acompanhantes especializados e os profissionais de apoio são sim de obrigação das escolas e devem ter os seus custos arcados pelas mesmas escolas. Por exemplo, um professor especializado em educação especial, um profissional de apoio que esteja ao lado de um aluno com deficiência, que tenha necessidade, por exemplo, de locomoção e higiene, que dependa de uma outra pessoa para que isso seja realmente efetivado. Esses profissionais devem ser contratados pelas escolas e devem ser pagos pelas escolas e não pelas famílias. Não há como passar esse custo para a família do aluno com deficiência. É uma vedação legal, portanto, sim, a escola deve arcar com esses profissionais. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe uma grande diferença entre o acompanhamento especializado, o profissional de apoio e o atendente terapêutico. Percebam que o profissional de apoio e o acompanhante especializado é uma determinação que é voltada para a escola e é uma prerrogativa, é uma análise feita pela própria escola para entender se aquele aluno tem essa necessidade pedagógica de ter esses profissionais e, portanto, a escola deve arcar com esses custos. Agora, o atendente terapêutico, uma vez que é uma determinação médica, quem tem que arcar com esses custos é a própria família. Então é preciso entender que há uma diferença grande entre as competências desses profissionais, as funções que eles exercem diretamente com as escolas, especialmente com as escolas, e quem é o responsável pelos pagamentos. Entendendo essa diferenciação, nós temos que levar ao conhecimento das famílias, das escolas e das pessoas envolvidas
com essa discussão, para que isso cause uma pacificação social, para que as famílias voltem a ser parceiras das escolas, as escolas tenham um entendimento razoável sobre a legislação e também se tornem amigas e parceiras das famílias, para que a gente consiga efetivamente trazer a inclusão no país e que essas barreiras sejam cada vez mais colocadas de lado e a inclusão seja verdadeiramente e que aconteça verdadeiramente dentro dos ambientes escolares. Tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço.